mais um grupo de estudos de Go. E nessa semana, na semana passada também, a gente ficou conversando sobre bancos de dados. Eu precisava de um banco de dados para o sistema da BBS. E precisa ser um banco de dados bem leve, pode ser incrivelmente leve, porque, sério, a BBS mais movimentada que eu conheço tem 300 usuários, mas ativos mesmo são uns 20. E não é assim que são 20 que fazem login todo dia, nem nada, não. É um login por semana de cada um, assim, mais ou menos. Né? Então podia ser um banco de dados muito leve, qualquer coisa ia funcionar. E aí a gente estava discutindo sobre várias implementações de Mongo de banco de dados chave valor, usar Mongo, usar isso, usar implementações nativas, e aí acabou indo para a ideia de vamos fazer com arquivo texto. E aí nós fizemos com arquivo texto, né? Fiz uma brincadeira aqui. Vamos ver, né? Database. Aí tem a estrutura, né? As interfaces, porque a gente sempre esconde a complexidade atrás de uma interface. Assim, se amanhã a gente quiser mudar de banco de dados, é fácil. Todo o resto do código fica isolado, fica fácil de testar. Então aqui a gente criou uma estrutura simples, né? Uma interface para banco de dados chave-valor. Então a gente tem database, que você pode listar os buckets ou usar um bucket específico. O bucket em si, que tem um nome, ou você pode listar os registros, salvar, carregar, ou string, para se você quiser simplesmente imprimir aquilo na tela, né? E criamos um tipo de dado que é a única coisa que ele exige é que contenha um string, ou seja, é um stringable. Então, se você der print ln, ele vai imprimir o que tiver na função string. E aí, a primeira implementação foi usando JSON. Opa! E aí aqui já está o primeiro arquivo, né? Primeira implementação. Bem simples, basicamente a gente está implementando as funções daquela interface. Criei duas estruturas, que vai conter o banco de dados e os buckets. Uma new database, que simplesmente vai pegar o path absoluto que tiver pegar o path, transformar em absoluto, né? Porque a gente precisa saber onde está o banco de dados ou melhor, nesse caso, onde estão os arquivos. E eu sempre prefiro usar o path absoluto, fica melhor para debugar, fica melhor para ter certeza onde as coisas estão sendo gravadas. Por default, se você não colocar o path absoluto, a raiz vai ser onde o programa Go foi executado. Bom, também temos a lista dos buckets, que simplesmente lista o diretório, afinal de contas são só arquivos JSON, né? Temos usar um bucket que na verdade só cria a instância da nossa estrutura bucket e coloca nela o path e o nome da estrutura. A gente tomou um cuidadinho aí de usar de usar join do pacote filepath para fazer para colocar o nome certinho. Daqui a pouco começa o pessoal vir aí. E também a mesma coisa usamos para o mesmo path que já está tratado aqui em cima. Nós usamos para as outras definições, então não precisa, eu não preciso chamar o path absoluto mais de uma vez, ele já está aqui, ele vai fazer parte da função sempre, né? Vamos ver o que mais aqui. Bom, list, como eu falei, vai simplesmente listar os arquivos. Save vai fazer Marshall Ident, ou seja, vai transformar a sua estrutura num arquivo JSON, uma string JSON. E aí a gente simplesmente grava essa estrutura no arquivo, usando o IOUtil, aqui no caso write file. A mesma coisa para ler, né? A gente simplesmente lê de IOUtil e
carrega na estrutura. E para ser um stringable, o bucket simplesmente retorna o nome dele. E aí quando for usar em printf, já está lá. Bom, é isso. Tem mais um detalhe interessante. A gente usou esse pacote Slug, que eu achei ele o mais completinho dos que eu conheço, que o que ele faz vai ser tirar tudo que eu não quero do nome do bucket, né? Por exemplo, tanto para salvar como para ler, ele vai tirar espaço em branco, vai tirar, enfim, tudo que não seria legal você ter um nome de arquivo, ele vai remover. E é isso. E para a gente ver rodando, a gente pode vir aqui, go run, pá. Ele simplesmente deu um printf dizendo que onde que está o banco de dados. E printou a estrutura que na verdade, hoje eu estou só gravando o próprio config, só para ter qualquer estrutura serviria. Eu peguei a estrutura de config que já estava lá, e depois ele está listando, vamos ver aqui, né? VI, teste DB, né? E aqui ele está fazendo, né? Instanciou o banco de dados, abriu o bucket, está usando o bucket, criou a variável bucket, salvou o config no bucket test, né, no arquivo teste, no registro teste dentro do bucket, leu o registro teste de volta pro config, printou o config na tela para ver se estava tudo bem, listou tudo que tinha no bucket, só tinha um mesmo. Vamos ver como ficou o sistema de arquivos? Não, eita, DB, BBS, que é o nome que eu tinha dado para o bucket, e teste, e tá aqui, né? Se eu abrir, ele tá todos os JSONs, todos os registros aí todos os campos do JSON, que era o nosso config. Bom, é isso, bem rapidinho. Agora nós vamos fazer o resto do papo do grupo de estudos, que a parte não gravada é tradicional. E é isso, galera. Até mais para vocês.